Olá, boa noite! Vamos apresentar nossa visita ao MASP, para a disciplina de Arte e Educação. Vamos falar um pouquinho sobre o museu? O museu escolhido para nossa visita foi o MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. O museu foi inaugurado em 1947, com sede na Rua 7 de Abril, na região central da cidade. Mas desde 7 de novembro de 1968, fica localizado na Avenida Paulista. O projeto icônico de Lina Bardi tornou-se um marco histórico da arquitetura do século XX, utilizando materiais como vidro e concreto. Bardi concilia a arquitetura áspera e sem acabamento com a leveza, transparência e suspensão da obra. A esplanada do prédio, conhecido como Vão Livre, palco de muitas manifestações políticas atualmente, foi pensada como uma praça para o uso da população, em meio à correria da capital. O estilo único e radical da arquiteta também se fez presente por meio dos cavaletes de cristal, criados para expor a coleção. No segundo andar do museu, quando as obras são retiradas das paredes, os cavaletes entram em cena, dando um ar tradicional de museu europeu, levando o espectador a seguir uma narrativa linear entre a disposição das obras nas salas. E como os espaços estão distribuídos e organizados? Os 3 espaços do MASP são divididos em uma área de livre acesso ao povo, ladeado por espelhos d'água, o andar superior em concreto armado e com amplas fachadas de vidro, e o inferior, como mencionado antes, escondido sob a terra. As formas simples e ao mesmo tempo imponentes do MASP já lhe valeram críticas. Hoje os trabalhos encontram-se organizados cronologicamente, com os mais recentes nas primeiras fileiras e os mais antigos nas últimas. Os espaços para as obras são instalados nos cavaletes de cristal, placas de vidro encaixadas em blocos de concreto que ficam dispostos em fileiras na sala ampla, sem divisórias, do segundo andar do museu. E qual a periodicidade e o nível de visitas? É bem variável, onde de terça-feira, que é gratuito, é o dia mais cheio. Chega a ter visita de até 3.000 pessoas. De quarta e sexta-feira, temos menos fluxos de até 900 pessoas. E de quinta-feira, que ainda muitos não sabem que é gratuito, de 1.000 a 1.200 pessoas. Que tipo de acervo possui o museu? O MASP é considerado hoje o museu de arte mais importante do Hemisfério Sul, com cerca de 10.000 peças abrangendo arte africana, das Américas, asiática, brasileira e europeia, desde a antiguidade até o século XXI, incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, roupas, entre outros, além de nomes do acervo europeu, com obras de Rafael, Ingres, Van Gogh, Cézanne, Renoir, Monet e Picasso. Fazem parte desse conjunto peças de outras culturas, como o par de guerreiros chineses e a escultura da divindade africana Exu. Entre os brasileiros, há trabalhos de Maria Auxiliadora, Agostinho Batista de Freitas, Albino Brás, José Antônio da Silva e Rafael Borges de Oliveira, artistas autodidatas que atuavam fora do circuito tradicional da arte e da academia, e frequentemente são deixados de lado na história da arte. Este grupo ajuda a construir um panorama mais amplo e diverso da cultura brasileira, ao lado dos já reconhecidos Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Cândido Portinari e Victor Meirelles, tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional. O acervo do museu vem sendo enriquecido e ampliado por meio de doações de pessoas físicas e de parcerias com empresas e instituições. Vamos falar um pouquinho sobre os detalhes das exposições? O MASP se encaixa em 2 tipos de exposições, a coletiva e a retrospectiva, onde são realizadas exposições com um grupo de artistas, onde suas exposições são realizadas com obras mais representativas. Aqui,
algumas das características da exposição. Atualmente possui uma coleção de mais de 11.000 obras que inclui esculturas, pinturas, fotografias, objetos, vídeos e vestuários de épocas diferentes e de artistas mundialmente conhecidos. Por limitações físicas, o museu expõe apenas 1% de seu acervo. Ali você irá encontrar obras de Rafael, Ingres, Van Gogh, Cézanne, Renoir, Monet, Picasso, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Victor Meirelles, dentre outros. O espaço é muito rico culturalmente e conta com exposições fixas e algumas exposições itinerantes, por tempo limitado. Acervo em transformação. Este é o título da exposição de longa duração da coleção do MASP, que permanece em constante modificação por causa da entrada e saída de obras em razão de empréstimos, aquisições e rotatividades. No dia da nossa visita, só tinham exposições permanentes. Não havia exposições temporárias e nem itinerantes. Rufem os tambores para nossa obra em destaque. O nome da obra é Criança Morta, obra de Cândido Portinari, que teve influência pela pintura de Pablo Picasso, 1881-1973, sobre guerra, especialmente Guernica, de 1937, que pode ver pessoalmente em Nova York. Criança Morta faz parte de uma série realizada em 1944, denominada Retirantes, uma narrativa épica sobre vidas marcadas pela seca e pela miséria na região nordeste do Brasil. Em uma sucessão de acontecimentos trágicos, a migração, a morte e o enterro, nessa obra vê-se uma família aos prantos pelo falecimento de um dos seus membros. Ao centro da composição está a mãe, cujo rosto não é revelado pelo pintor. Composição nos tons cinzas, terras, branco, preto, violetas, lilazes, ocres e verdes, textura lisa, espessa, pinceladas marcadas e efeitos de espátula, figuras contornadas de preto e deliberada deformação expressiva. Os Retirantes de Cândido Portinari. Essa pintura faz parte de uma série intitulada Os Retirantes. É uma continuidade da anterior mostrada e é considerada uma das principais obras do artista brasileiro Cândido Portinari, nascido na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Quando criança, o artista era muito curioso. Impressionava-se com retirantes nordestinos que chegavam em sua cidade procurando emprego. Desde pequeno observava e isso era muito guardado em sua memória, o que originou a série de pinturas, onde o artista expressou a dor e o sofrimento. Sendo uma pintura expressionista, ele exagerou ao relatar o sofrimento e a tristeza desses migrantes. Usou em sua obra as seguintes cores: marrom, cinza, azul, preto, branco, ocre, verde, rosa, amarelo e vermelho. Tela pintada por larga e forte pinceladas usando tinta óleo, tendo a obra a dimensão 190 por 180 centímetros. O tema que o artista escolheu retrata o sofrimento dos migrantes, onde acontece uma perda de um ente querido, onde simboliza a miséria, problemas provocados pela seca do Nordeste. Essa obra nos impactou à primeira vista, e antes mesmo de olharmos a etiqueta, já traduzimos de forma muito conjunta aquilo que queria dizer: fome, tristeza, morte, e o próprio êxodo rural retratado na segunda obra do conjunto Os Retirantes. Nosso sentimento ao ver essa obra foi de muita tristeza, vendo seus corpos muito magros, traduzindo a fome daquele povo, e as expressões nos rostos dão conta de expor o desespero daqueles que lutam pela sobrevivência em um país tão desigual. A simbologia em destaque traz a morte da criança como representação
da mortalidade infantil muito comum em ambientes de seca e extrema pobreza vividos naquela época.